Vamos falar de coisa ruim? Vamos falar de TechPix. Bom, em primeiro lugar, temos informação aqui de bastidores em primeira mão. Cadê a vinheta? Só vai ouvir. Não, isso aí não é notícia, uma informação quente. Que você. É informação, não é opinião, é informação. Eu gosto muito dessa frase. É informação que você só vai ouvir aqui no podcast Sexto Round, porque agora o Sexto Round tem um repórter dedicado que apura informações de bastidores e tá sempre bem conectado e sabe. Porra, é o nosso João do Boteco, também conhecido como o repórter maquiado, que vai trazer aqui a quentinha. João do Boteco, o que você apurou em primeira mão sobre Charles do Bronx nessa manhã de segunda-feira? Não apurei nada, não. Bom, legal. Alô, João do Boteco? João, informação, oi. João. Não apurou nada, né? Beleza. Legal, né? Esse é o nível de profissionalismo do Sexto Round. Lucas Carrano, é o seguinte. Arman Tsarukyan cravou hoje que será o reserva oficial de Charles do Bronx versus Ilia Topuria no dia 28. Dia 28 em 12 dias. Ok? 12 dias. Renato, ele disse só hoje, mas ele não descobriu hoje. Ok, a gente tem a informação de Marcos da Mata, seu principal treinador, o Parrumpinha, lá da American Top Team, que ele, desde o retorno da luta com Patrick Pitbull na Rússia, uma luta de submission que ele venceu, ele já tem isso em vista, que é bom estar em forma, é bom estar treinado, é bom baixar o peso para, né, ser chamado no dia 28 de junho, caso tenha algum problema. E agora ele está confirmado, ou seja, ele não descobriu hoje, ok? Só que ainda se adicionarmos 10 dias a essa situação, são 20 dias de sobreaviso. A luta do Charles com o Topuria foi anunciada pelo Dana White no inicinho de maio, sendo que já havia um papo de bastidores e uma negociação prévia, em meados de abril, para dar tempo dos caras terem campo completo. Aí a grande M, Carrano, é a seguinte: se já sabe que essa luta vai acontecer desde abril e estão chamando o Tsarukyan 20 dias antes, geralmente tem alguma coisa não indo bem em algum dos dois lados. É assim que funciona. Aí o pessoal respondendo, não, é protocolar, toda luta principal tem reserva. Tanto não tem que Renato Money Moicano disputou o cinturão com o Islam Makhachev porque não tinha, e justamente quando o Tsarukyan se machucou. É verdade. Então, assim, podemos ter aí uma dança das cadeiras em que o Tsarukyan seja o grande beneficiado. Não sei se ele está bem treinado e tudo mais, mas, enfim, ele estava competindo no submission, fez uma luta no Karate Combate, fez outra luta lá na Rússia, então em forma ele está. Geralmente isso não é um bom indício, né, Carrano? De chamar o cara assim 20 dias e falar assim, opa, bate peso aí, querido, vem, voa aqui, bate peso, vou te pagar uma grana aqui para você bater o peso. Eu só espero, Lucas Carrano, que todo mundo esteja treinando com protetor de cabeça, que não tenha supercílio sendo cortado, porque, porra, se a gente perder Charles e Topuria e entrar o Tsarukyan, vai ser uma das maiores brochadas da história, né? Cara, em qualquer lado, né? Tipo, obviamente, se sair o Charles é uma merda, mas pô, se sair o Topuria também for a Tsarukyan e Charles, puta que o pariu. Mesmo que vale o cinturão e tudo, mas pô, não é a mesma coisa, né? Não é isso que o povo tá querendo. Vagabundo tá aí trancando o Brioco há 2 meses à toa por conta dessa luta. Não faz sentido. Deixa a gente sofrer, né? A gente já tá preparando o espírito para isso, já tá colocando aqui, tomando remedinho embaixo da língua para poder aguentar toda essa a pressão psicológica. Mas, cara, de fato, não é uma notícia muito animadora. Eu espero que seja talvez uma questão mais de precaução por peso ou por algo assim, que é um negócio que com 10 dias, com 15 dias dá para contornar. Basta... Pô, mas se der merda com corte de peso, o cara passar mal, acabou a luta. Eu digo assim... Também. Eu digo assim, porque se for uma questão de peso, alguém, às vezes, eles geralmente pode ser que monitora, né? Pede o cara para pesar, vai mostrar para ter uma ideia de como é que tá indo. E alguém, às vezes, olhar e falar, pô, fulano tá com a cara de tá pesado, vamos chamar alguém aqui já para ficar e tal.
com 10 dias, 12 dias, como você falou, ainda dá tempo de você corrigir. Aumenta um pouquinho a intensidade do corte, aumenta um dia, meio dia, às vezes, de corte de peso. São coisas que dá para se manejar durante a Fight Week. O que eu acho mais preocupante é se for uma coisa relacionada à lesão, saca? Tipo assim, pô, fulano, tô com um dedinho aqui que vai recuperar, não tem certeza. Tô com, pô, sei lá, um supercílio aberto aqui que eu não sei. E aí é foda. Ó, brincadeiras à parte, eu ouvi nos bastidores que ninguém sabe de nada, nenhum problema relacionado ao Charles. Que o Charles está normal, tá bem, treinando normal. E assim, não existe nada de alarmante vindo da equipe do Charles. O que, não sei se de repente o Topuria. Só que aí, de novo, né? O Topuria, ele tinha problema no corte de peso para 66 quilos. Ele tá adicionando 4 quilos. Não é possível que o Topuria não vá bater peso leve, depois de ter batido o peso pena por tantos anos. Não chegou a lutar de galo. Pois é. Passado. Fudido, mas lutou. Então, assim, se eu fosse chutar, talvez tenha alguma coisa relacionada à lesão do Topuria. Né? Aí, de novo, se for o caso, Charles e Tsarukian 2 como prato principal da Semana Internacional da Luta, o Tsarukian sem campo completo, eu acho que, assim, talvez só seja bom só pro público brasileiro, né? Mas pro americano, quantos pay-per-views vende isso? Cara, não, mas mesmo pro brasileiro, velho, eu acho foda. Porque, como eu falei, tipo assim, claro que ninguém vai ficar triste e contrariado, né, de ver. Mas, putz, tem essa expectativa que tá sendo gerada para essa luta com o Topuria. É uma luta que pro Charles eu acho que significa muito mais se vencer. Por mais que o cinturão, obviamente, seja o troféu, né, aquilo que você leva para carregar, para simbolizar seu título, mas tirar o 0 do cartel do Topuria, que foi eu acho que tem toda uma simbologia e acrescenta muito mais ao legado do Charles, que já é monstruoso, vencer o Topuria do que vencer o Tsarukian. Dar revanche, limpar o cartel, foda-se. E uma coisa que você falou eu acho que realmente a preocupação virar para o Topuria faz ainda um pouco mais sentido, porque o Charles está lá na shootbox, ele está num ambiente aberto, assim, aberto, mas mais aberto, com mais gente e tudo. O Topuria não só sempre teve um círculo muito fechado, como agora fechou ainda mais, né? Que ele deixou aquela Clemente, que era a academia que ele treinava, tá treinando quase que num regime fechado. Então, de fato, as coisas com ele tendem a ser mais secretas e menos... É mais difícil da gente saber. O Charles é isso, ele tá ali no dia. Tanto que daquela vez que ele sofreu aquele corte lá no coisa, vazou rápido. 6 horas, depois ele já tava sabendo. Isso é óbvio. Se você tem, o que o Carrano tá dizendo é o seguinte: se você tem um camp, porra, se você treina na American Top Team e você tem uma luta importantíssima e machucou, quebrou, porra, Dustin Poirier vai lutar com o Max Holloway, quebrou o pé, a gente vai descobrir isso 30 minutos depois dele ter quebrado o pé. Agora, se você tem um camp que, porra, que todo é mundo ali sua casa. Na sua casa e todo mundo é pago por você, fica muito mais difícil de sair. E é o que eu tô tentando passar para vocês. Do lado do Charles não tem nada acontecendo. Então, assim, se estão chamando aí o Tsarukian, querido, bate o peso, pega passagem, vem para cá, e ele tava na Rússia, né, fazendo... inclusive, o reality show lá do Hype MMA vai ser a próxima temporada, ele vai ser um dos treinadores. Então, assim, mais uma coisa que não faz sentido, tipo assim, por que eu acho que ele está sendo pego disso? Não é surpresa, né? Vai ter Charles e Topuria, você é o número 1 do ranking, você tem que estar pensando que, né? Você não pode estar comendo que nem um maluco. Isso é óbvio do óbvio. Só que para ele ter aceitado o seu treinador, ele e o Tony Ferguson, olha que maravilha, os próximos treinadores do reality show lá doido na Rússia, que é análogo ao TUF, vai ser o Tsarukian e o Tony Ferguson. Então, para ele ter aceitado, é mais um detalhe de que, porra, entendeu? Se ele tivesse certeza absoluta que ele ia ser o reserva e ia lutar, talvez ele tinha focado aqui e falado, pessoal, calma aí, deixa eu ver, deixa passar pra gente conversar. Mas, enfim, rapaz, fiquem de olho no repórter, aquele El Comeneiro, que dá todos os furos relacionados ao Topuria, que é amigo pessoal do cara. Mas vamos torcer aqui, porque, porra, o Umar Nurmagomedov deu uma entrevista lá no Daguestão nos últimos dias, dizendo que o Hunter Campbell foi lá no Daguestão conversar com o Makhachev, e o que a gente estava tentando, o que a gente achava, né, pelo menos o que a gente tinha escutado, era que ele foi pro Daguestão para tentar convencer o Makhachev de lutar com o Topuria em caso de vitória do Belal. E se o Belal perdesse, que foi o que aconteceu, o Makhachev teria a chance de enfrentar o Madalena. Isso foi o que a gente escutou. Só que o Umar Nurmagomedov, que é um menino que não tem cara de ser um mentiroso patológico,
falou até com uma certa inocência, de repente foi repreendido por ter dito o que disse, provavelmente. Ele falou que não, que o Hunter Campbell foi lá para convencer o Makhachev a subir, que eles queriam deixar o peso leve aberto para o Topuria poder tentar ser campeão, porque acham que o Topuria será a próxima grande estrela da companhia. Não sei se, né, análogo a McGregor, nem nada do tipo, mas eles acham que o Topuria tem potencial para ser, nessa entre-safra, a próxima grande coisa, e se o Makhachev não tiver ali para barrar o negócio, fica, né, ele tem uma possibilidade de ter uma ascensão maior. Então imagina eles perdem o Topuria, né, e aí, sei lá, cara, porque outra coisa que a gente tem que levar em conta aqui, botaram o Charles e não botaram o Tsarukian, né? O número 1 do ranking é o Tsarukian. Quem venceu o Charles foi o Tsarukian. Não. Por que não botaram o Tsarukian versus Topuria? Não é porque eles acham que o Charles vai perder pro Topuria, é porque o Charles é mais comercial. Então, se o Tsarukian vence o Charles de novo, e vão fazer Topuria e Tsarukian, é um balde de água fria também. Não, aqui. E outra, se o Topuria ganhar isso aí você ouviu aqui primeiro. Se o Topuria, por algum ganhar do Charles, você pode ter certeza que o mesmo de defesa cinturão dele é contra o Perry Pimblett. Mas não vai ser. Pô, puta que o pariu. Aí tem que aceitar. Realmente, aí o nosso querido Tsarukian, mesmo se ele não lutar, ele tem que ir lá pegar o cheque dele, porque ele vai ficar sentado mais um tempo esperando. Vai ser o Perry Pimblett para um caralho. Não tem a menor chance de não ser ele. Eu tava achando que o Pimblett ia lutar com o Justin Gaethje em Abu Dhabi. Só que o Justin Gaethje também tá completamente pirotécnico das ideias, né? Tá falando que só luta pelo cinturão porque o UFC deve a ele. Aí vai ficar esperando. Faltou ouvir a entrevista do Dedé Pederneiras lá, que falou: o UFC não deve nada a ninguém. Bom, então assim, o Justin Gaethje não vai ter title shot fazendo chantagem com o Dana White. Eu acho que é uma cara... Se o Topuria for campeão no dia 28, pegar o microfone e chamar o Perry Pimblett, tá casado a luta. Entendeu? Você acha que o Dana White vai se opor? Fazer Inglaterra contra a Espanha um grande clássico europeu? Porra, vai botar o Tsarukian na frente? Vai ser final da Euro, vai repetir a final da Euro aí de novo, olha pra você que beleza. Eu tô achando, sabe o que vão fazer com o Tsarukian? Vão botar ele pra lutar com o Dan Hooker voltando. Tony Ferguson lá no reality. Vai fazer a luta. Ele e o Tony Ferguson no reality russo lá vão lutar no quintal da casa do influencer lá que fez o reality. A única esperança disso não acontecer é Charles do Bronx bater ele a Topuria, mas eles precisam lutar, né? Eu tô torcendo para que não seja nada, para que essa luta aconteça e a gente veja Charles e Topuria. Deixa a gente ficar com o brioco na mão, né? Deixa a gente se encagaçar logo e pelo menos ter essa experiência, né? É só isso que eu peço.